Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Loteamento Ecopark, vendas exclusivas LL Imóveis, a sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp: 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp: 98730-2020. casadoboné.com.br. Empreender nem sempre é sonhar. Empreender é fazer, tirar os sonhos do papel e colocar em prática. Exatamente sobre esse assunto que nós vamos conhecer essa linda história de Rose Guedes, que veio mostrar para a gente que empreendedorismo vale muito a pena, desde a infância. Rose, muito obrigado por ter aceito participar do programa Mandou Bem e já começar contando sua história para a gente conhecer e compartilhar com os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui para falar da minha história, né? Como é que tudo começou? Então, eu sou filha de mãe professora, minha irmã também professora, e então em casa, na família, nós tínhamos essa vivência, né? E o meu pai, ele sempre foi um admirador da profissão. Ele veio muito jovem para servir o exército aqui. De onde ele veio? Ele veio do interior, João Câmara. E ele não teve tempo hábil de ser um homem letrado. Ele era alfabetizado, porém ele não era letrado. Então ele julgava a educação como algo muito importante na vida de uma pessoa. E o sonho dele era ter uma escola onde as filhas pudessem trabalhar, né? E aí ele investia na nossa educação. De que forma? Tudo que a gente precisava para estudar, ele nunca mediu esforços, né? Então, se era um lápis diferente, se era um papel diferente, ele sempre comprava, né? E isso era bacana. Minha irmã casou bem jovem e aí eu fui ficando, né? Sou de uma família de 7 filhos e fui a última. Mas quantas professoras? Todas, minha mãe e minha irmã. Só que assim, a minha mãe, ela se dedicou mais a cuidar dos filhos. Certo. Né? E aí eu, bem jovem, estudei na Fundação Bradesco. É uma escola... Lá em Felipe Camarão. Isso, né? Da periferia, né? Quantos Natal. anos você foi para lá? Quantos Eu anos? estudei minha vida toda na Fundação Bradesco. Desde o prézinho até terminar Você o morava em magistério. Felipe Camarão também? Durante o tempo que estudei, morei todo lá, porque era um requisito. Certo. Estudar na Fundação Bradesco, eu tinha que morar em Felipe Camarão. No próprio bairro, né? Isso. Então, nós moramos lá porque estudamos lá. Eu, minha irmã, meu irmão, alguns irmãos estudaram. Então, a gente precisava morar no bairro. E aí, com o passar do tempo, né, eu realmente decidi fazer magistério. Nós tínhamos a opção de fazer contabilidade ou magistério. Lá mesmo? Na Fundação Bradesco. Isso, porque a empresa mantenedora é o Banco Bradesco, né? Então a gente tinha essa opção. Eu optei por magistério, eu já tinha o exemplo da minha mãe e da minha irmã. E aí assim que eu comecei o magistério, já surgiu uma vaga de auxiliar de sala, na escola que a minha irmã trabalhava. E aí eu iniciei trabalhando como auxiliar de sala aos 15 anos. E aí eu fui gostando, né? Fui estudando, fazendo cursos, e o meu pai era esse meu incentivador, admirador. E aí o tempo foi passando e eu trabalhei em grandes escolas de Natal, né? Casei aos 25 anos. Com quantos anos você estava iniciando o magistério? 15 anos. Com 15. Então, 15 já anos. com 15 anos você já tinha esse vislumbre que iria ser professora, mas não empreendedora, né? Isso. Já almejava ser... Já era professora, né? Naquela época, a gente não precisava ter graduação. Certo. O magistério já podia assumir sala de aula. Hoje mudou. Hoje mudou. Mudou pouco tempo depois que eu assumi. Eu acho que 3 anos depois já exigiu que tivesse graduação. E aí eu assumi o primeiro ano só auxiliar de sala e em seguida, aos 16 anos, eu já assumi minha primeira sala de aula. É um desafio, né? Muito grande, uma menina dando aula, né? Isso, e assim, são grandes desafios e a gente pensa em desistir. Não é fácil. Mas, enfim, a gente compartilhou desse sonho junto. E aí eu resolvi abraçar esse sonho. E sua irmã?
Como é que estava nessa Minha situação? irmã, ela, é interessante que durante esse período, nós fizemos concurso juntas, né? E aí minha irmã, ela passou no concurso de Parnamirim. Ela fez 28 pontos e foi chamada. Eu fiz 27 e não fui. E aí meu pai fez um churrasco em comemoração à aprovação dela, né? Ela ter sido chamada. E eu lembro que nesse churrasco eu chorei muito, porque eu não tinha sido convocada. E aí ele disse assim para mim: minha filha, sua missão é outra. Sua missão é a sua escola. E aí aquilo foi me confortando e a gente conversava sobre. Nós resolvemos... Mas assim, eu estou impressionado com a sabedoria do seu pai. Você vê, sempre ele foi um visionário, sempre. Ele colocou vocês no caminho certo, no tempo certo, né? Sempre Quando identificou. você queria às vezes desistir, ele dizia, olha, o caminho Isso, é esse, ele né? dizia assim, né? Você não vai desistir no primeiro desafio. Ele sempre me encorajou, na verdade, né? Ele dizia que eu Qual era é o o nome do seu pai? Raimundo Guedes. Uma homenagem para o seu Raimundo Guedes, in memoriam, porque era realmente um ser humano diferenciado, né? Verdade. E aí ele me encorajava. Ele dizia assim, você é meu filho de saia. Porque eu sempre fui bem corajosa, na verdade, né? Porque empreender tem que ter coragem. Muita. Né? Tem que ser ousado. Não pode desistir no primeiro desafio. Então, eu sentei para conversar com meu esposo e... Nesse churrasco você ficou mais tranquila, né? Eu ouvi, eu sempre aprendi com ele, com as vivências dele, com a experiência dele. Eu levei isso para a vida, foi rema para mim, eu levei para a vida. Então, depois disso eu conversei com meu esposo e aí a gente combinou, fizemos um combinado. Sua irmã assumiu. Minha irmã assumiu. E né? você combinou com seu esposo, o combinado qual foi? O combinado com meu esposo, o nome do meu esposo é William. William, um abraço para você, William. William Divanovic. Nome internacional, né? Bonito, né? A gente combinou o seguinte, vamos fazer um combinado. O meu salário, O dele? o meu salário, que eu trabalhava, né? Eu vou investir na escola. Certo. Desculpe, foi o contrário. O meu salário, eu assumia as obrigações de casa. Tudo que fosse de nossas obrigações de casa, eu assumia. E o salário dele era para comprar as coisas. Né? Da escola. Da escola, isso. E aí, nós começamos a fazer isso, né? Eu assumia as coisas de casa e ele ia comprava pela internet, parque, cadeira, tudo que... Eu fiz uma lista, né? A gente fez uma lista, um caderninho, uma planilha. Já tinha um ponto ainda não? Não. E aí, era só no papel, na cabeça, isso né? tudo no papel. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é papel. Escreve lá o seu sonho, tudo, né? Planeja o que você precisa, lista o que você precisa e você vai dando uma quicadinha no que você vai conseguindo, né? Maravilha. E aí, nesse inteirinho, né? Veio uma situação bem marcante para a gente, que o meu pai, ele entrou numa crise muito séria, um ano antes dele falecer. Ele entrou numa crise bem séria, a doença chegou na medula óssea e aí por horas, ele não ficou sem andar. Aí eu precisei pedir demissão do trabalho que eu estava para cuidar dele, para levar eles nas radioterapias, né? Mas já o dinheiro da despesa de casa já não tinha mais, né? Justamente. Mas para você pedir demissão nesse momento da sua vida que estava para cuidar do seu pai ou cuidar da escola ou cuidar da casa, foi difícil? Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas eu tinha uma certeza. Eu precisava cuidar do meu pai, que sempre cuidou de mim. Isso. E a importância da gratidão, né? Isso. Que hoje é tão raro hoje nas pessoas. Difícil. E como é lindo ouvir isso de você, de uma filha, dizer assim, a gratidão pelo meu pai, eu faria qualquer coisa, pediu demissão do emprego, largou o salário, adiou inicialmente o projeto, que podia ser mais rápido, né? Isso. Tudo em função de tratar de um pai. Foi. Isso é lindo a gente ouvir de uma pessoa, de uma filha para um pai. E aí, todo mundo devia fazer isso. Você sabe que quando a gente pede demissão de um lugar, a gente sai sem nada. Exato. Né? Mas... Não deu para fazer nenhum acordo, nada? Então, não. No momento, não. Porque trabalhar em escola e sair, foi no mês de junho, mais ou menos. Quando você sai nesse período, é muito difícil para uma escola, né? Substituir alguém. E eu era gestora, eu trabalhava na coordenação. Então, era difícil, né? Conseguir alguém. Então, não foi possível realizar o acordo. Beleza. Então,
Vocês estão vendo uma história linda de sucesso, de empreendedorismo, de cultura, de sonhos e de realidade. O Manda Bem vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para você continuar ouvindo essa história. Sai daí não. Olá! Hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Ecopark. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de R$ 166 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, daí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo, entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 84987190040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir, 84987190040. Loteamento Ecopark em Canguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica. Aproveita! Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CP Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade de gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Viamar, Ponta Negra. Estamos de volta com o Mandou Bem, conversando com a professora Rose Guedes, que está nos mostrando aqui, nos dando uma aula de empreendedorismo, de amor, de dedicação e de gratidão, coisa que a gente não encontra com tanta facilidade hoje. Rose Guedes, então, como é a história que você ia continuar? Então, esse foi um fato bem marcante para a gente, porque eu acordei um dia desempregada, né? Para cuidar do meu pai, obviamente. Eu precisava cuidar dele, mas estava desempregada. E eu tinha que assumir aquele compromisso que eu tinha feito com meu esposo. Ele compraria as coisas da escola e eu mantinha a casa. Então, assim, quando eu estudei na Fundação Bradesco, eles trabalham de forma que eles formam o aluno para a vida. E lá eu tinha muitas aulas diferentes. Tinha aula de práticas agrícolas, tinha aula de práticas para o lar. E lá eu aprendi muitas habilidades, né? Então eu busquei uma forma de continuar o nosso combinado sem parar o nosso projeto, né? Então aí eu comecei... E você vai fazer o quê, pelo amor de Deus? Então, eu comecei a trabalhar. Em quê? Eu ia com meu pai para a liga, certo. Fazia a radioterapia e quando eu chegava, eu ia fazer laços e tiaras. Ah, que você aprendeu na Fundação Bradesco. Isso, eu aprendi a costurar, as habilidades. Maravilha. E tal. Então, eu comecei a fazer laços e tiaras. Na prática, já começou a empreender. Isso, justamente. Então, eu trabalhava durante toda a semana em laços e tiaras. E aos sábados, eu ia para a feira. Lá em Parnamirim. Vender, em Parnamirim. Que é uma feira grande, inclusive, né? Isso. E eu consegui cumprir o nosso combinado, pagar as nossas contas. Só com laços? Só com laços e tiaras. Maravilha. E aí, 6 meses... Você já tinha filho nessa época? Já, me levava lá comigo. Vamos lá, minha filha, ajudar a mamãe. E aí, assim nós fomos conseguindo, né? Um ano depois, meu pai veio a falecer. Eu já estava trabalhando novamente na minha área, né? Na verdade, foi uma ideia que eu tive para aquele momento, né? De dificuldade. Foram mais ou menos 6 meses.
E aí eu já estava trabalhando novamente e meu pai faleceu. E nós já estávamos com muita coisa comprada. E durante esse período que ia comprando coisas, eu ia trabalhando na documentação da escola, PPP, enfim, toda essa documentação que é necessário para registrar a escola. E aí, 5 meses após a morte do meu pai, eu engravidei da minha segunda filha. E durante a minha gestação eu tive um problema bem sério de saúde. Aos 6 meses eu precisei me internar, fui para a UTI e tive uma pré-eclâmpsia. Nossa, que é difícil demais para a mulher, né? Isso. E naquele momento eu prometi para mim, para meu pai e para Deus, que se eu conseguisse superar aquele momento, eu iria abrir a escola. Mas nós já vínhamos nos preparando há 4 anos atrás, né? Chegou um ponto que na nossa casa não cabia mais as coisas, né? E a gente dizia para a nossa filha, que era pequena, tinha mais ou menos 5 anos, filha, esse é o nosso segredo, é o segredo da nossa família, porque, olha, precisa ter segredo também, viu? Os grandes sonhos, eles precisam ser gerados em segredo. Existe um jargão, inclusive, que diz assim, o segredo do sucesso é manter o sucesso em segredo. É verdade, isso é verdade. E ela compreendia isso, ela não contava para ninguém. 5. E não contava para ninguém? Não contava para ninguém. As amiguinhas chegavam para brincar lá com ela na minha casa e diziam assim, olha, o que é isso aqui, essas cadeiras? Aí ela dizia, vamos mudar de assunto. Estamos aqui para brincar, né? E já é uma criança adulta já, né? E ela compreendia aquilo que a gente pedia para ela. O acordo firmado. O acordo em família, né? Era o segredo da família. E aí, depois que eu saí da UTI, eu consegui me restabelecer e aos 8 meses de gestação, eu disse para o meu esposo, vamos abrir a escola. Aí ele, mulher, você tá doida, você tá com 16 quilos a menos, você tá doente e tal. Não, tô doente não, eu prometi lá naquela cama de hospital que se Deus me desse a oportunidade de vida, eu ia realizar esse sonho. Então, vou sair para procurar um prédio. Com 8 meses de gravidez. Com 8 meses. Aí, e aí, como eu estava dizendo, na nossa casa já não cabia mais de coisas, né? E a nossa vizinha, ela morava só. E nós alugamos um quarto na casa dela para guardar coisas. Para fazer depósito lá, né? Isso. E as coisas eram todas desmontadas, né? Sim, a gente comprava desmontado. E aí mas não deixa de ocupar um espaço grande, né? É, verdade. Aí eu saí para procurar esse espaço e cheguei no local, olhei e disse, é aqui. Era uma casa no bairro da Coabinal. Chamei a moça para conversar, né? E ela veio, ela se encantou com a história, com o que a gente queria fazer. A dona do imóvel. Isso. E nos alugou. Do lado, na outra casa, era um escritório de advocacia. E tinha uma frente de vidro bem bonita. Aí eu disse assim para o meu esposo, quando aqui não der mais, a gente aluga do lado. Você já estava sonhando grande, né? É que sonhar grande e pequeno, a energia é a mesma, É né? a mesma, vai gastar a mesma energia, né? Então, e aí, 6 meses depois, o que acontece? Não dava mais. A gente teve que alugar o escritório de advocacia. Mas já tinha, a escola já estava funcionando? 6 meses depois que abriram? Nós abrimos. E a gravidez? Então. A menina tinha nascido já, Nasceu, nós montamos a escola durante o mês de outubro, pintamos, montamos, fizemos toda a mudança. Alugaram a moça e tocaram alugamos e arrumamos, né? Eu lembro que o meu pintor ficava louco, porque eu subia na escada com um barrigão, ele dizia, mulher, tu vai cair. Eu digo, vou nada, eu que pintava as paredes e tal. Aí, 6 meses depois, um sucesso já. Aí eu disse, essa escola tem que estar pronta em novembro, porque essa menina vai nascer, antes de parir. Aí, no início de novembro, dia 6, inclusive, ela fez aniversário, Izinha, fez 5 anos agora, né? Dia 6. É da idade da escola, praticamente. Isso. É a nossa bênção. Ela chegou com muita bênção, né? Ela nasceu 6 de novembro e em dezembro, um mês depois, nós fizemos um evento de abertura na escola. Convidamos a comunidade e tal. Maravilha. Chegaram 2 coisas na sua vida, né? Isso. Logo. É o meu terceiro duas grandes filho, surpresas, né? 2 alegrias. A menina, né? A filha e a escola. Isso. Que é uma filha também, né? É meu terceiro filho. E aí,
E deu super certo. 6 meses depois, não dava mais. A nossa clientela já tinha inflado naquele espaço. E aí nós alugamos a casa que eu disse que ia alugar. Advocacia. Isso. E aí nós crescemos para lá. Então, ficamos metade de 2018 até 6 meses num espaço, e aí o restante do ano nos Entendi. 2 espaços. Você hoje você tem são quantas casas? São as 2 casas ou já aumentou ainda? Não, hoje nós saímos dessas 2 casas. Vocês estão onde hoje? Hoje nós fomos para um prédio, né? Na verdade, lá era um galpão e Sei. 2 casas. Você tomou conta de tudo lá. Já mandei até o proprietário sair da casa dele também, e a gente já pegou até a casa dele também. Hoje nós estamos Como é o nome no da sua espaço escola? Como é o nome da escola? Aprendiz. Aprendiz? Qual é o Instagram dela? @Aprendiz Escola. @Aprendiz Escola. É isso. E qual o telefone de contato, o WhatsApp? 8817-3723. Então, Rose, essa sua história que você está mostrando, que começar e ter sucesso não é para todo mundo. Muita gente quer abrir uma escola, muita gente quer abrir um negócio, mas poucos conseguem enfrentar os desafios, né, do dia a dia, Verdade. como você enfrentou vários desafios, uma criança que nasceu, logo em seguida você abriu a escola, montando a escola, barrigão. O que é que você diria para as pessoas, por exemplo, né, que hoje que encontram dificuldades para abrir uma escola, para abrir um negócio? O que você diria para elas hoje? Então, qualquer negócio que você for abrir hoje, né, é muito desafiador, né, pelo mercado. A educação, principalmente, é mais difícil, né? Educação é bem difícil porque você vende serviço. Requer muitas Né? Você certidões, vende né? serviço, você trata com pessoas, né? O seu produto de trabalho são pessoas. Então, é um grande desafio. Qual é a maior dificuldade hoje na escola? Particular, no caso, que é a sua. Você fala em que termos? Dificuldades entre gerir uma escola para transformar essas crianças num cidadão. Então, a maior dificuldade hoje de fato, trabalhar com as dificuldades que a sociedade nos impõe. Rotula, né? As crianças, inclusive. Isso, né? assim, hoje, cada vez mais, a sociedade vai se ocupando os pais. As Sim. mães precisam participar do orçamento familiar e essas crianças, elas vão ficando aquém. E fica À toda a margem. responsabilidade para a escola. E aí essa responsabilidade acaba para a escola. E então, de certa forma, a escola acaba não só tratando e nem deve as questões cognitivas da criança, mas tudo que envolve de forma global, questões emocionais, as questões de sociabilidade. E isso, inclusive depois da pandemia, tem sido o grande desafio. Perfeito. Me diz uma coisa, você hoje tem de série... Nós trabalhamos com crianças de 4 meses você tem a berçário. 10 anos. Berçário temos. até o quinto Até ano? o 5º ano, até 10 Até anos. o 5º ano. Isso. Então é de 4 a 10 anos. Isso. E aí você hoje tem mais ou menos quantas crianças? Em Nós média? iniciamos com 7 crianças, hoje nós temos 335 crianças. Nossa, mano, que coisa linda. Eu fico feliz quando eu vejo uma empreendedora como você, que mostrar que a gente não importa de onde a gente vem, né? O importante é onde você quer chegar, é o que você quer fazer. E muitas vezes a gente, no primeiro batente, as pessoas desistem, na primeira tropeçada ou no primeiro arrancar o chaboque do dedo, como a gente dizia antigamente. Verdade. Né? As pessoas já se lastimam, arranquei a cabeça do dedo, não posso mais fazer nada. Que conversa. E nós que enfrentamos a pandemia, né? No início da Eu lhe faço abertura. uma pergunta agora. Você falou muito no seu pai. Se seu pai estivesse vivo agora e ele pudesse, claro que ele está só em outro patamar, em outra Isso. dimensão, mas se ele tivesse de carne e osso aqui, não só espiritualmente, na sua vida, é porque ele foi, mas ele continua presente na sua vida o tempo todo. Você fala, os seus olhos ficam cheios de lágrimas. Se você pudesse dizer, naquela câmera agora, agradecer a seu pai, você diria o que para ele? Se ele estivesse agora me vendo, estaria assistindo em casa e estaria chorando, viu? Mas... Se você pudesse falar com ele agora, você diria o quê? Então, se eu pudesse falar Naquela com meu câmera. pai agora, eu diria muito obrigada por tudo que o Senhor me proporcionou, não só na educação, mas para a vida. Me ensinou a ser uma pessoa íntegra, batalhadora, correr atrás dos meus ideais e defendê-los com todas as minhas forças.
Não ter medo do desafio. O desafio é só um obstáculo para subir mais um degrau. Gratidão, meu pai, onde quer que o senhor esteja. O que é sucesso para você, então? Ser feliz. Ser feliz. Seu pai, ele ensinou isso. Porque o que eu faço é por amor, totalmente. Não adianta você investir em algo que não te faz feliz. Muito bem. Rose, eu fico feliz de poder apresentar essa história linda para as pessoas, mostrar que vale a pena persistir, que vale a pena planejar e colocar o sonho no papel e depois na vida, na prática. Guardar os móveis de uma escola dentro de uma casa e depois no quarto de uma vizinha e depois abrir e tomar conta de quase um quarteirão, não é para todos, é para quem realmente arregaça as mangas e toca com força e se dedica. Amar o que faz bem pra caramba, né? É verdade. Então eu quero lhe agradecer, Rose. Obrigada. De coração, a sua história é linda, parabéns para você. Obrigada. E dizer para o nosso telespectador, é emocionante ouvir uma história dessa, mas o Manda Bem é assim mesmo. E eu te espero novamente, domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV, com outra história maravilhosa. Tchau. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Loteamento Ecopark, vendas exclusivas LL Imóveis, a sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp: 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp: 98730-2020. casadoboné.com.br.